Das origens aos dias de hoje. Como você acredita que teriam surgido os primeiros seres vivos na face da Terra? Como você acredita que teriam sido esse processo evolutivo ou a criação do mundo? Sou a professora Raquel Verlang e nós vamos falar sobre as origens aos dias de hoje. E o que você pensa sobre isso? O que você acha sobre essas questões de como teria surgido os primeiros seres vivos? Às vezes, acredito que há vida em outros planetas. Às vezes, acredito que não. Em qualquer dos casos, a conclusão é assombrosa. Carl Sagan, 1934-1996, astrônomo estadunidense, quis compartilhar essa frase deste astrônomo com vocês. Cabe a cada um de nós a nossa própria conclusão conforme aquilo que nós acreditamos. No entanto, existem estudos sobre isso. E como professora de biologia, eu vou estar trazendo para vocês o que os livros falam sobre isso. A sua opinião pessoal será respeitada. No entanto, o conteúdo ele precisa ser considerado também. Como você acredita que surgiu a vida no planeta Terra? Existem a biogênese e a biogênese. Houve uma época sobre a Terra que as pessoas acreditavam que os seres vivos surgiam de seres de não vivos. Por exemplo, houve uma época em que se acreditava na teoria da abiogênese, que dizia que seres vivos surgiam de estruturas sem vida. Um exemplo seria os ratos. Nessa época, nesse período, eles acreditavam que os ratos eles surgiam de panos sujos e que, inesperadamente, daqueles panos sujos nasceriam aqueles ratos. Essa é a teoria da abiogênese. Paralelo a isso, um certo tempo depois, as pessoas começavam a observar que isso não era mais possível, como eles acreditavam que na verdade isso nunca foi possível, e começaram a observar que aqueles ratos não saíam daqueles panos sujos, mas eles saíam de um outro lugar, iam até lá, e aí eles ficavam ambientados naquele lugar. E aí surge então a teoria da biogênese, que diz que um ser vivo dá origem a outro ser vivo, que é o que realmente de fato acontece. Mas, como eu disse, houve uma época que as pessoas não percebiam isso, não entendiam sobre isso. E agora nós vamos falar um pouco sobre Redi e os seus experimentos. Francisco Redi, que viveu em 1626 a 1697, investigou a suposta origem dos vermes na carne em decomposição, como eu estava falando para vocês a respeito da teoria da abiogênese. Eles acreditavam que os vermes, nessa época da teoria da abiogênese, eles acreditavam que os vermes nasciam de carnes mortas em decomposição. Então, Redi foi uma dessas pessoas que fez estudos e fez essa transição para as questões da comprovação científica da teoria da biogênese. Então, Redi, ele questionava essa interpretação de que carne em decomposição daria origem a larvas, a moscas, e ele fez um experimento. Olha o experimento de Redi. Ele pegou pedaços de carne, colocou num frasco aberto e com o tempo ele percebeu que aqui dentro surgiam larvas que depois se transformavam em moscas. Era assim que ele observava esse processo. E em outro frasco ele tampou com uma finíssima gaze outros pedaços de carne. Aqui ele observa que não surgiram larvas e nem moscas. O que Redi deduziu? Deduziu que as moscas vinham até a carne, colocavam seus ovos, transformavam em larvas e depois as larvas transformavam em moscas. Então foi esse o processo do experimento de Redi. Resultados: variável experimental. A gaze evita a entrada de moscas, variáveis controladas, o tempo, a temperatura e local. Qual foi a conclusão de Redi? Que a geração espontânea ou a teoria da abiogênese de larvas não ocorre a partir da carne. A hipótese foi apoiada pelos fatos observados. No entanto, naquela época, nem todo mundo estava aberto
a uma mudança de pensamento. Eles ainda tinham um grupo de cientistas que acreditavam que a teoria da geração espontânea ou a biogênese era o que realmente, enquanto que outros já começavam a entender que poderia existir uma nova forma de surgimento de seres vivos. Pasteur foi um outro cientista que ele desenvolveu um outro experimento usando esse instrumento aqui. Como ocorreu esse experimento de Pasteur? Ele colocou um líquido nutritivo dentro de um balão de pescoço longo. Pasteur ele esticou essa estrutura deste balão de pescoço longo. Ele esticou, formando essa estrutura aqui. Ele colocou esse líquido nutritivo, que era composto de alimentos batidos, e aí ele ferveu. Ele ferveu bastante para que matasse todos os micro-organismos que tivessem nessa estrutura, que a estrutura fosse estéril. Então ele deixou esfriar lentamente e aí formou uma água acumulada. Essa água acumulada ficou aqui nesse pescoço, vamos chamar assim, do pescoço desta estrutura que ele mesmo criou. Então, com o tempo, ele percebeu que o líquido não estava contaminado e que daqui não nasciam vermes, não nasciam nenhum tipo de estrutura de ser vivo. Ele quebrou, então, esse pescoço desse balão que ele mesmo formou, e aí com o tempo ele percebeu que começavam a surgir micro-organismos. Então, os experimentos de Pasteur também foram decisivos para que as pessoas, os cientistas da época, considerassem que não era geração espontânea que acontecia, que era o método correto do surgimento dos seres vivos, e sim um novo método que, a partir de então, eles observaram que um ser vivo dá origem a outro ser vivo. A origem dos primeiros seres vivos. E como teria sido os primeiros seres vivos, a origem deles? Existem várias teorias. Uma delas seria a origem extraterrestre, que seria a panspermia, que teria vindo seres de outros planetas através de substâncias bem pequenininhas ou de várias formas. Teria sido outra opção, origem por evolução química e origem por processos químicos nas fontes termais submarinas. São 3 teorias. Aqui teria uma fotografia de fonte termal submarina no Oceano Atlântico, que é uma imagem verdadeira. A dinâmica da Terra e da vida ao longo do tempo. Então aqui nós temos uma posição atual das principais placas litosféricas, que são essas daqui. Essas são as placas nas posições atuais. Se você chegou até aqui, parabéns. E quanto àquilo que nós acreditamos, isso é muito pessoal. São várias teorias. No entanto, nós precisamos considerar que todas são teorias. Cabe a cada um de nós decidirmos em que acreditamos. No entanto, quando nós falamos de livros didáticos, de conhecimento, nós precisamos respeitar e considerar o conhecimento estudado pelos cientistas. Muito obrigada a todos.